Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre os conjuntos numéricos. Bem, quando se trata de números, eles vão se reunir de acordo com algumas características que eles guardam entre si. Os números, eles serão divididos em... Aqui eu deixei 4 conjuntos, mas na realidade são 5 conjuntos, né? Naturais, inteiros, racionais e reais. E os irracionais. Bem, o que eu quero esclarecer para você? Que quando se trata de números, de acordo com as suas características, você vai poder agrupá-los em conjuntos por semelhança. São chamados conjuntos numéricos. O primeiro conjunto que a gente vai trabalhar é o chamado conjunto dos números naturais. Então, quando você olha para um número, ele pode fazer parte de um ou mais conjuntos. E quando eu falo de números naturais, o que eu tenho que ter em mente? Tenho que ter em mente aqueles números que eu vejo naturalmente, que eu consigo contar na palma da mão, consigo contar de um em um. São aqueles que indicam quantidade, posição, dentre outras coisas que você pode relacionar a algo inteiro. Olha, você não pode dizer, eu vi 2 pessoas e meia. Eu tenho uma caneta e meia. Eu tenho meia caneta. Eu tenho meio copo. Não é assim que você fala. Você não tem isso naturalmente. Então, a palavra-chave para encontrar um número natural é aquela questão de um número ser naturalmente identificável. Ou seja, ele pode estar indicando quantidade, pode estar indicando posição e pode estar e vai estar sempre relacionado a algo inteiro. Nesse gráfico, o que a gente observa? Eu trouxe o gráfico aqui porque ele te mostra alguns números em situações distintas. Olha, esse gráfico ele te traz a informação da coleta municipal de resíduos de serviços em 2013. Nesse gráfico, a gente observa que existe um eixo na vertical e um eixo aqui na horizontal. O que isso quer dizer? Que cada eixo desse vai estar associando uma escala numérica. E observa que essa escala aqui, na vertical, vai de meio em meio. 0, meio, 1,5, 2, 2,5. Quanto ao eixo da horizontal, ele está indicando o quê? Regiões. O eixo da vertical indica quilograma por habitante. Então, na região norte, o que eu observo? Que eu vou ter 0,54 quilogramas por habitante coletados. Então, o gráfico aqui associa a região Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observa que na região Sudeste, a maior quantidade aqui de quilogramas por habitante está aqui, 2,064. Então, não é comum você contar 2,064. Não é comum você contar 1,26. É um número, mas ele não é natural. Então, onde é que eu vou encontrar um número natural? Olha, eu consigo identificar naturalmente, quando eu trato da contagem de ano, 2012, 2013, 2014, 2015, por aí vai. Ou seja, de um número natural para o outro, a gente vai observar o acréscimo de uma unidade. Sempre o acréscimo de uma unidade. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem aqui, indicando a evolução do número de alunos matriculados na educação básica no Brasil. Então, aqui eu tenho, na educação infantil, em 2012, 7.295.512 alunos. 2013, 7.590.600 alunos. Então, olha aí, os alunos, eles são contados inteiros. Não há contagem de meio aluno. Ou seja, o aluno ele é contado de forma inteira, de um em um, até chegar nesse quantitativo. Certo? Aí observa que existem uns números estranhos aqui. Eu não conto com naturalidade menos 633, menos 64, menos 74. Ou seja, não é comum, não é natural essa contagem negativa. Então, quero que você consiga identificar que o número natural ele é naturalmente identificável. Eu posso chegar nele sem o auxílio de qualquer outra coisa, de calculadora, de régua, de trena.
Por quê? Porque eles aumentam de um em um. Ó, como eu falei anteriormente, o número natural ele está aí para indicar posição e quantidade. Ó. A posição, eu fui o primeiro, fui o segundo, fui o terceiro, fui o quarto. Nunca você vai ouvir dizer, eu fui o 1,5 primeiro. Ou seja, você não vai ter essa anotação aqui. Eu fui o 4,7 nessa posição, o 4,7. Não. Ou você é o primeiro ou você é o segundo. Não tem um meio termo. Ou chega primeiro ou chega em segundo. Então, naturalmente, você vai. Chegou o primeiro, na sequência vem o segundo, ou seja, aumenta uma unidade. Depois do segundo, chega o terceiro, aumentou mais uma unidade. Então, a diferença entre um número e outro é sempre de uma unidade. Quantidade. Ouro. Ninguém ganhou meia medalha de ouro. Ninguém vai ganhar meia medalha de prata. E ninguém vai ganhar meia medalha de bronze, ou seja, esses quantitativos, eles são sempre assim, perceptíveis na sua forma inteira. Então, esse quadro aqui, ele mostra o quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015. Observe aí como é que a gente indica a posição, aumentando de um em um. Quantitativo também de um. Para chegar em 103 medalhas de ouro, teve que ganhar a primeira, depois ganhou a segunda, depois ganhou a terceira e até chegar na 103ª medalha, ou seja, 103 medalhas conquistadas por esse país aqui, certo? Então, quando se trata de número natural, a gente pode aqui representar numa reta numérica. E observe aqui na reta numérica, o início do número natural se dá com o zero. Então, o primeiro número natural é o zero, porque ele indica nada. Não tenho nada. Então, esse nada vai ser indicado aí pelo zero. Depois, eu acrescento uma unidade, chego no 1. Acrescento mais uma unidade, chego no 2. Acrescento mais uma unidade, chego no 3. E assim vai, aumentando sempre de uma unidade em 1. Então, aqui, a gente pode chegar na noção de sucessor e de antecessor. Olha, o sucessor é o que está à frente, é o que vem depois. E o antecessor é aquele número que está atrás. Ou seja, se eu tomar aqui o 7 como parâmetro, eu vou observar que o sucessor dele é o 8 e o antecessor dele é o 6. Olha, o 7 ele é o sucessor de 6 e o 6 é o antecessor do 7. Então, para você dominar esse conceito aqui de sucessor e de antecessor, basta saber quem vem depois. O sucessor vem depois e o antecessor ele vem antes, como o início da nomenclatura aqui. É o número que vem antes. Então, você tem aqui a noção de número sendo sucessor e sendo antecessor. E observa aqui na nossa retinha, o primeiro número natural é o zero e vai até qual número? Não tem fim, não se sabe onde acaba. O interessante dos números naturais é que eu consigo iniciar o conjunto com o primeiro elemento, zero. Depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. E essa sequência, assim, aumentando de 1 em 1, ela se repete infinitamente. Ou seja, eu não sei onde esse conjunto acaba, mas eu sei onde ele começa. Começa com o primeiro elemento, que é o zero. E o conjunto dos números naturais, ele pode te apresentar vários subconjuntos. Como eu posso te explicar aqui? Olha só. Natural. A gente sabe que começa com 0, 1, 2, 3, 4. Vai embora. Tem uma infinidade de números. Aí eu posso dizer, eu quero o conjunto dos naturais não nulos. Aí, esse asterisco aqui, ele vai estar excluindo quem? O zero. Então, os naturais não nulos, o primeiro será 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, certo? Também posso expressar conjuntos naturais pares. Aí eu vou ter quem? 0, 2, 4, 6, 8. E vai embora, certo? A sequência continua. Quando eu falo de naturais pares, eu vou pegar a partir do zero e acrescentando sempre
2 unidades a mais. De 2 em 2, você vai aumentando aqui o seu conjunto. E posso também expressar conjuntos naturais pares não nulos. Se aparecer o asterisco na indicação do teu conjunto, ele vai excluir o zero, então os pares aqui vai começar do 2, 4, 6, 8 e a sequência vai embora, certo? Aí posso ter também a conjunto dos naturais ímpares. O zero não é ímpar, então começa com 1, 3, 5, 7 e a sequência segue infinitamente. Então observa aqui, do conjunto padrão natural de forma cheia, com todos os seus elementos, eu vou de zero até o infinito, acrescentando uma unidade a partir do primeiro elemento. 0 mais 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4 e assim vai. Dentre os naturais, eu posso expressar aquele conjunto excluindo o zero, com a presença desse asterisco. Posso indicar somente os pares, os naturais pares, os naturais ímpares. E se eu quiser tirar dos naturais pares o zero, eu tenho que expressar aqui o asterisco. Pois bem, números naturais são aqueles que você vai contar com naturalidade. Você não compra meia caneta, você não compra meio celular, você não compra 3/4 de um refrigerante, você compra o refrigerante inteiro, compra a caneta inteira, certo? Então, quando você consegue identificar esses números naturalmente, sem o auxílio de calculadora, de fita métrica, de régua, você consegue ter um número natural. Aí se você pega a régua e mede alguma coisa, deu 3,52, olha só. Isso não é um número natural. Ó, o número natural aqui é o 3. E depois do 3 viria o 4. Então isso aqui não é um número natural, é um número, mas ele não é natural. Você não conta 3,52 com naturalidade. Você conta 3, 4, 5 e por aí vai, certo? Então aqui ficam os conceitos de números naturais, né? O conceito de conjunto dos números naturais. Coisa simples, não é tão complicado. E vamos partir na sequência aqui para o conjunto dos números inteiros.